Bom dia, boa tarde, boa noite a todo esse público maravilhoso que interage com a gente, que são um pessoal fantástico, que nos ajuda, que nos incentiva. Hoje é um dia especial, é um dia de muita alegria. Voltamos à sua presença, procurando cada vez mais trazer coisas, matéria de qualidade, ora apresentando entrevistas sérias de assuntos que estão em pauta, ora entrevistando coisas mais de curiosidade e ora coisas engraçadas. Tudo para levar satisfação e alegria para vocês. Nos ajudem, interajam mais com a gente, divulguem nosso programa para os seus amigos. Vamos fazer uma grande tela, um grande espaço. Hoje é um dia especial, porque eu estou recebendo um dos maiores advogados da advocacia criminal, o Dr. José Carlos Fabbri, que ele vem nos falar um pouco sobre o assunto Zika vírus e a microcefalia. Ele vai nos explicar um pouco sobre o aspecto legal, se a microcefalia é possível ser considerada como o aborto necessário. Está em pauta hoje, está com uma divulgação, tem um surto sobre isso, inclusive já está em pauta no Supremo Tribunal Federal, que provavelmente vai ser necessário o aborto em razão da deficiência, da microcefalia. Então, isso está sendo discutido. Com certeza, o Supremo vai aprovar o aborto, sendo assim necessário, assim como fez com a encefalia, que a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, eles entraram com uma ação a respeito da encefalia. O que aconteceu? O Supremo decidiu por 8-2, dizendo que o aborto da anencefalia ele não é crime. É isso que acontece, porque provavelmente será incluído no artigo 128 do Código Penal, né? E que, inclusive, vai entrar, com certeza, como aborto necessário, porque já temos no Código Penal, o artigo 128, o aborto quando corre risco a gestante e o aborto quando é um estupro. Então, esses já estão bem solidificados. E, provavelmente, a questão da anencefalia já dito pelo Supremo, que não é crime, e a microcefalia também. Então, será necessário o aborto. Na sua opinião, como jurista, isso será um passo para frente ou será um passo para trás? Eu acredito que será para frente, viu? Porque, veja bem, a dificuldade, se vamos supor que não seja aprovado, vamos supor que seria um crime. Agora, e as despesas? Por exemplo, nasce com a microcefalia. Como vai cuidar dessa criança? A mãe, ela vai sofrer, mas ela tem que se renunciar, entendo eu, para que evitar sofrimento maior. Não só o sofrimento pessoal, quanto também arcar com as despesas. Justamente. Bastante significativas. Justamente. É por isso que eu entendo, no meu modesto entendimento, que é necessário. Para evitar sofrimento, a criança até eu não consigo entender se ela vai ter o sofrimento ou não. Provavelmente, se ela não tem o cérebro, provavelmente ela vai ser vegetal, entendo eu, meu modesto entendimento. Então, eu vejo que há uma progressão aí jurídica, entendeu? Penso assim. É um assunto bastante polêmico, que eu acho que ainda os tribunais ainda vão ter muita dificuldade, será objeto de muita discussão, porque aí há a contrariedade da igreja, a igreja não vai permitir, como não vem permitindo ao longo do tempo que se fale em aborto, ela não permite a regra, como regra, qualquer prática preservativo, ela não aceita, porque acha que tem que ser uma coisa natural. Então, eu acho que ainda vai ter muita oposição, porque nem todo mundo tem a mesma opinião. Agora, eu também penso que é uma coisa necessária, tá? Porque ninguém pode impor a uma mãe
tendo um filho doente, um filho que terá um retardo muito grande para atingir um desenvolvimento, impor à mãe e um pai um sofrimento desse. Eu também acredito e uma nisso. Despesa dessa. Mas nós ainda vamos ter muito problema, nós vamos ter muita coisa pela frente. E depois está esse assunto do Zika vírus e da microcefalia. Cada hora está sendo mais questionado e mais polemizado. Hoje é uma corrente muito grande de médicos que não aceitam a extensão do Zika vírus interferindo na microcefalia. Eles acham que é coisa separado. Agora, a Organização Mundial de Saúde, os principais países insistem que o Zika vírus é responsável pela microcefalia. Eu acho que ainda vem muito, porque já uma corrente dizendo que o interesse é muito grande de que haja essa continuidade para os laboratórios faturarem alguns bilhões de dólares vendendo remédio. Quer dizer, ainda é um assunto bastante polêmico, bastante difícil. Eu queria mais saber do senhor o seguinte: de que forma o senhor acha que nós poderíamos cuidar, por exemplo, da prática abortiva nesses casos de microcefalia? Como seria através de um conselho médico, de uma reunião médica, de um parecer, de um grupo de médicos atestando, ou de uma prática mais simples, de só um médico atestando? Qual a sua opinião? O senhor acha que para isso, para uma prática abortiva, bastaria um médico assinar? Ou teria que ser, por exemplo, no caso de uma exposição, um perigo da mãe, que é feito o aborto necessário, que exige um colegial, uma junta médica? Como o senhor acha que seria? Eu acredito que precisa uma junta médica, né? Um médico só dar uma opinião. Isoladamente. Isoladamente, eu acho que a responsabilidade. Temerário, viu? É. Eu entendo que deveria ser uma junta médica, para ter segurança da mãe. Entendeu? Pondo um pouquinho de pimenta na história, nós não temos nem médico nas unidades da UBA, do SUS, dos prontos atendimentos espalhados tanto na cidade de São Paulo quanto pelo Brasil. A maioria não tem nem médico. Como que será a prática? De que jeito que será procedido isso? Será que, mais uma vez, o povo não será relegado à própria sorte? Aí que tá. É uma coisa temerária isso. Você tem razão nesse aspecto. É difícil. Eu até não tenho uma solução para eu poder opinar, mas eu fico pro lado da periculosidade nesse caso, entendeu? Então, eu entendo por aí. O assunto é bastante polêmico, é apaixonante, porque eu acho que ainda virá muita surpresa, virá muita novidade nesse estudo. Esse questionamento médico, que uns dizem sim, outros dizem não. Eu acho que ainda vem muito assunto pela frente. Agora, para ter uma ideia, eu li uma reportagem, tinha uma senhora que ela morava no norte do país, aqui do Brasil. Ela veio para passar as férias e engravidou aqui no país, se não me engano, no Amapá, ou em Belém ali, naquela região, e ela voltou para a Europa. O que aconteceu? Se detectou que estava com microcefalia. 8 meses ela foi submetida, a gravidez dela foi interrompida. Lá eles aprovaram o aborto. E aqui ainda está nessa discussão. É por isso que eu entendo até que aqui será aprovado. Já tem questões já em pauta no Supremo. Né? Outro dia eu vi na televisão o secretário-geral da Organização das Nações Unidas pedindo que os países que estão com problema de epidemia do Zika vírus, da microcefalia, que as cortes liberem a prática do aborto como defesa das pessoas, das mulheres principalmente. Nós vamos ainda ter muito problema. Temos, sim. Então, isso aí eu também tive a oportunidade de ver também, realmente você tem razão. Então, a coisa está começando, está engatinhando. Então, eu gostaria agora de fazer uma pequena pausa, chamar nossos comerciais. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área.
Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Voltamos, meus amigos, vamos continuar falando mais um pouco sobre esse assunto polêmico que hoje está monopolizando todas as atenções, tudo. Doutor Fabri, o crime de aborto é um crime tido como contra a vida. Contra a vida. E é um crime que é feito, julgado pelo júri. Justamente. Eu queria perguntar para o senhor já teve algum caso de alguma consulta sobre a microcefalia, sobre o Zika vírus, alguma coisa nesse sentido? Olha, para ser sincero, doutor Bernardo, eu ainda não entrei, não tenho essa questão. O que eu vi mais ou menos em Sampassã é a questão dessa mulher que veio passear no Brasil, né, e voltou grávida e detectou... E foi dado... E lá ela, depois de 8 meses de gestação, interromperam a gravidez dela. Isso, estou bem... Eu não sei, que liguem os radares e me apontem. Eu acho que esse problema do aborto, ainda que necessário, ainda vai ser alvo de muita discussão na esfera penal. Porque muitas vezes as autoridades vão entender como não era um caso de microcefalia, porque não ficou provado, não foi, e vai acontecer de se encaminhar até sobre uma acusação de aborto. Com certeza, é por Então nós vamos ter, e esse assunto está ligado diretamente ao Tribunal do Júri, que eu acho que é uma das coisas mais fascinantes que existe, é o julgamento pelo Tribunal do Júri. O senhor é um expert, um dos grandes advogados da advocacia criminal, notadamente no Tribunal do Júri. Como que o senhor se posiciona numa defesa de uma pessoa mal orientada, mal examinada, mal diagnosticada, que faz a prática do aborto, se ela viesse a sofrer uma acusação, ou na delegacia, ou por parte do Ministério Público, como seria a defesa de uma pessoa nesse caso? No caso, se detectar a microcefalia? Exato. A pessoa fez, uma mãe grávida, é dito que ela está com o nenê, o feto, está com microcefalia, que ela teve o problema do Zika vírus, foi contagiada, o nenê está com microcefalia, mas como é na rede pública, tudo é mais ou menos feito ao Deus dará. Então vamos supor um caso, ela procura o serviço de saúde, o médico, a senhora seu nenê tem microcefalia, mas sem grandes exames, como o senhor sabe perfeitamente que acontece, principalmente nos bairros distantes e nas cidades de interior, que nem médico não tem. Essa moça pratica o aborto. Certo. Amanhã a autoridade policial vem e acusa ela da prática de aborto. Mesmo que o dolo dela não tenha sido esse. Entendi. Mas ela praticou, entre aspas, ela assumiu o risco de coisa. Ela não fez com dolo intencional, mas ela assumiu o risco, ela não se precaveu por uma falta de orientação, ela praticou o aborto e amanhã o Ministério Público, a autoridade policial, está acusando ela da prática de abortiva, tentando desvirtuar, tentando mudar, que não foi da microcefalia.
Mas ela, coitada, ela não teve a orientação, nem se fez resguardar por documentos hábeis que pudessem deixar. Como que se procederia a defesa nesse caso? Aí é um assunto muito delicado. Se eu fosse defender um caso desta natureza, e ela está sendo acusada e ela informa a defesa dizendo que ela só fez isso porque o médico falou que o filho ia nascer com microcefalia, né? Eu ia pedir o exame para isentar ela do crime, porque a tendência nesses casos é não ser crime. A tendência é essa. Então, primeiramente, eu tinha que demonstrar de que realmente ela fez porque o filho, a criança era microcefálica, né? Então, eu faria por aí. Agora, suponhamos que ela, no exame, dá negativo. Tem esse detalhe, dá negativo, dizendo que não era microcefálica. Aí, eu atribuiria a culpabilidade putativamente, entendeu? Que ela foi orientada, ela não tem... Minha defesa seria por aí, diante do jurado. Porque tem um problema mais sério ainda, no caso. Ela faz a prática de aborto, convencida e pôncia no sentido de que ela estava fazendo um ato de bem. Então, exatamente. Ela fez a prática abortiva, retirado o feto. Esse feto, por circunstâncias outras que a gente conhece, tá? Esse feto é descartado. E aí vem a acusação, fez a prática do aborto. Só que a nossa perícia técnica é muito falha, para não dizer inexistente, na maioria dos lugares. O feto não foi examinado, não foi feito uma perícia nesse feto para constatar a microcefalia. Certo. Você já imaginou a situação que ela vai ficar? Ela vai responder por um crime. Um crime doloso. Com certeza. De aborto. Porque ela vai ter que provar que realmente... Vai ter que provar. Qual será? Você tem razão. Os jurados, como receberão isso? Será que serão benevolentes ou será que serão duros, como muitas vezes o jurado é? Doutor Fabri, o senhor é um advogado famoso, conhecido, um dos grandes experts no Tribunal do Júri. Eu sei, porque eu também militei a minha vida toda no Tribunal do Júri, e eu acho que uma das coisas mais fascinantes é justamente a defesa no Tribunal do Júri. Porque o advogado, o promotor e o juiz têm toda uma máquina, uma gama de órgãos trabalhando para ajudar na defesa da sua tese. E o advogado também tem um computador, porque ele trabalha sozinho, contra tudo, contra todos, e principalmente com a má vontade dos juízes e a ganância, o desespero dos promotores em ganhar a tese. Eu queria que o senhor contasse, pela sua larga experiência, algum caso engraçado, alguma coisa que o senhor teve dificuldade para fazer a defesa, porque sempre o advogado é dado ao advogado a pecha, inventou tese, inventou verdade, e a gente que milita nisso sabe que não é. O advogado não cria tese nenhuma, ele trabalha em cima das provas que o processo oferece. Se há uma acusação falha, o advogado tira proveito disso, para poder fazer justiça e defender seu cliente. Eu queria que o senhor nos contasse alguma coisa, algum fato pitoresco do Tribunal do Júri que o senhor passou. Então, com certeza, você me lembra um caso em que eu fui fazer uma defesa que nem às vezes o promotor não percebe, ele acusa pelo fato de querer acusar. E foi um caso que eu fiz a defesa, esse cidadão, ele foi considerado uma pessoa suspeita, ele estava andando ali na imediação de Itapecerica da Serra, e os policiais mandaram ele parar. Como estava aquela onda de matarem bandidos e tal, ele correu de medo. Aí atiraram nele. E ele, ferido, pulou na vizinha e pegaram ele lá. E esse coitado, eu vejo que é um coitado, porque foi a maior injustiça cometida com relação a esse moço. Eu fiquei indignado com isso.
Porque eu, olhando o laudo, eu vi o laudo seguinte, que ele tinha levado uns tiros tal, e a única coisa para provar que ele levou o tiro era um laudo que ele levou um tiro no escroto. Na região escrotal. Isso, na região escrotal. E o promotor, ele não viu isso daí. Eu, na hora de eu rebater a minha tese, eu falando para os jurados, ele falou assim: doutor, você está desvirtuando a verdade do senhor? Não, não estou. O senhor quer ver? Ele tira a roupa aqui e mostra para o senhor. Então, aí até os jurados riram e tal. Eu falei, mas tinha que fazer isso. Aí o promotor ficou meio assim e tal. Esse juro, por felicidade, eu absolvi o acusado. E certa feita eu estava num restaurante, ele é humilde, um senhor humilde, trabalha na construção, chegou com o patrão dele. Olha, patrão, esse foi meu advogado, esse que me livrou do... Olha, para mim não tem uma coisa mais gratificante que essa. Entendi. Foi uma coisa que até hoje eu não esqueço. Olha, é uma coisa que, às vezes, tem júri que você pensa que vai ganhar, acaba perdendo. Você, como tribuno que também já sentiu isso. Então, é uma coisa, sabe, até... Como é que eu diria? É emocionante. Às vezes você está ali, ó, ganhei essa. Às vezes tem colegas que falam, pô, pensei que você ia levar essa, mas infelizmente são isso que acontece. Eu acho que o Tribunal do Júri é o único órgão judiciário que o advogado entra, milita, luta e não sabe o resultado. Verdade. Quando você acha que já ganhou, você perde. Perde. Quando você entra no júri, às vezes não tem nem tese de defesa, você diz, ele vai ser condenado, não tem, você ganha. É verdade. É uma coisa fascinante o Tribunal do Júri. Agora, outra coisa que às vezes, quando eu vou fazer um júri, se você vê a composição do plenário, o promotor, ele fica do lado do juiz. A defesa fica bem longe. E os jurados, como eles são pessoas leigas, o que o promotor fala, eles já assimilam. Então, eu entendo que a gente, como advogado, a gente já entra perdendo. Com certeza. 10-0. E aí é que você vai mostrando tal, e é onde você pode até virar e absolver. Mas raramente é difícil mesmo. É porque... Até juiz, a gente sente que às vezes ele é tendencioso à sociedade. Bastante. Quando você está questionando, falando alguma coisa para os jurados, mostrando para eles que o fato aconteceu assim, aí vem o promotor e interrompe. Às vezes, para quê? Para interromper o seu raciocínio. Às vezes você tem que ser mal criado com o promotor. Doutor, eu estou falando. Quando chegar a sua vez, então você fala. Aí eu continuo falando. Se ele interrompe, excelência, eu gostaria que passasse a palavra promotor para que eu pudesse falar. Às vezes o juiz não chega a cortar o promotor. Ele corta, mas depois o promotor continua. É isso que acontece. É gozar da figura do advogado. O advogado é mal visto. Mal visto. O juiz, ele deveria ser totalmente isento, ele deveria ser totalmente julgador. Julgador. O promotor, ele não está ali para ganhar e muito menos para condenar. Ele está ali representando a sociedade. E o único diapasão que ele tem necessidade de fazer, que normalmente não é cumprido, é fazer justiça. É reconhecer, isso é muito raro no Tribunal do Júri, o promotor reconhecer e pedir absolvição daqueles casos, que é mais do que claro, não há culpa. É visível a culpa, aqui na isenção de culpa. Mas, no entanto, ele, por dados estatísticos, ele insiste, é culpado, luta de forma dioturna no sentido de a pessoa ser acusada. E o advogado sempre passa pela dificuldade. Não, com certeza. É uma dificuldade. É difícil. Às vezes
você torna até mal visto, até por as pessoas, nossa, o perigo da sociedade. Então, o jurado já vem com uma formação que recebeu aquela palavrinha réu, o que acontece? É bandido. É. Até você reverter isso... E depois tem um outro fator muito sério na advocacia, tá? Que isso devia ser banido, tá? Esse negócio de o promotor, a sala dele ser junto à sala do juiz, tá? Essa convivência dioturna entre eles, a ponto de um saber o que o outro pensa e um saber o que o outro quer. Porque não há como negar que no fim vira um conluio, ainda que não seja um conluio recriminável, mas existe uma forma que afeta todos eles. Com certeza. Eu peço licença, eu gostaria de chamar os comerciais, um rápido intervalo. Por favor, não saia, nós voltamos logo. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Voltamos, então, nós recebemos hoje, estamos tendo uma entrevista muito gostosa com o Dr. José Carlos Fabbri, é um dos experts na advocacia criminal, notadamente no Tribunal do Júri. Dr. Fabbri, dando continuidade à nossa conversa, eu gostaria que o senhor contasse, que eu sei que os internautas estão querendo saber, mas algum caso pitoresco que o senhor fez a defesa, que seja de interesse popular, um caso gozado. Aí eu já não vejo mais gozado não, sabe por quê? O polêmico. Bernardo? Foi um caso que me deixou muito chateado, foi quando eu fui indicado como sodativo também, né? Então eu... Defensor público. Isso, defensor público, né? E fui nomeado para fazer uma defesa de um acusado que estava respondendo o processo em liberdade. Nesse espaço de tempo, ele constituiu uma família e tal, e quando ele foi para o júri, eu fiquei sabendo da história dele, fiz a defesa que ele tinha sido tentado matar a esposa dele, né? Porque a esposa dele é que agredia ele, traía ele, então ele ficou sabendo de tudo isso. E a esposa, e ele quis sair da esposa, mas a esposa não queria largar ele. Aí ele foi lá e perturbou tanto ele e desferiu os tapas na cara do réu. O que o réu fez? O réu estava com uma faquinha de jardinagem, que ele era o instrumento de trabalho dele. Ele perdeu a cabeça e deu 7 facadas, mas tudo aqui no ombro, sabe? No lugar onde não tinha fatalidade. Não região letal. Não região letal, exatamente. Então, aconteceu isso. Aí, no dia, eu arrolei uma testemunha que verificou, dizendo que realmente... Olha só, essa testemunha dele diz que realmente a mulher traía ele, perturbou ele, e ela, quando levou a facada, estava caída no chão.
Mas só que essa mulher, ela não foi ouvida, chegou atrasada. E na hora de tentar mostrar para os jurados é aquela, deu 7 facadas. É prejulgado. Já é prejulgado, 7 facadas. Inclusive, eu recorri dessa decisão, o tribunal também alarmou, 7 facadas. Isso é lamentável, mas depende da quantidade. Ele estava fora de si quando ele fez isso. Ele não fez a coisa premeditada. É a violenta emoção. E partir por essa tese, mas não adiantou. E depois é o gesto de repetição mecanizada. Isso. Você dá uma, mas você repica. E você, na tua consciência, acaba achando que deu uma e você deu 7, 10. Então, a violenta emoção. Aí. Então, tentei partir por essa tese, mas não pegou. No tribunal também. É absurdo, 7 facadas. Então, isso me deixou. Aí, estragou a família. Ela chegou a falecer ou não? Quem? Não. Ela nem compareceu. Ela foi chamada como testemunha e não compareceu. Ah, não compareceu? Não compareceu. Que o depoimento de uma vítima é pesado. Mas nem isso. E ela chegou atrasada e ficou assistindo na plateia. Só fiquei sabendo depois. No final, mas ela não quis depor. Não, ela chegou atrasada. Ela se omitiu. Se omitiu. Então, essas coisas me deixaram chocado. Outro caso também, um réu que eu fiz uma defesa dele, forte, sabe? Um réu trabalhador, ele pegava aquelas carnes frigoríficas. Peças de carne. Então, ele pesava mais de 100 quilos. Ele convivia com uma senhora, né? Viviam, mas pouco tempo. Ele bebeu um pouquinho e a esposa dele tinha uns ciúmes e tal, né? E ele pegou um martelo, a esposa estava enchendo a paciência dele, ele fala que ele arremessou o martelo e acertou na cabeça da mulher, da esposa dele. Mas só que ele foge e quando ele chega, quando chegam os policiais, a mãe dessa vítima pegou aqueles... Como é que é? Peso. Contrapeso. Marreta, desse tamanho, ela tinha um retângulo assim, mais ou menos, ela grande, pesada. E ela disse que ele deu 2 marretadas na cabeça dela, pegou a marretada e 1, 2. E ela desacordou. Aí foi perguntado para ele, para o réu, você deu essa martelada na cabeça? Ele falou assim, diante do juiz, se eu desse essa marretada, excelência, eu teria matado essa mulher. O que eu fiz, eu joguei o martelo e acertou na cabeça dela. E realmente teria matado, sim, porque era tão pesada. Inclusive, até para que os jurados sentissem o peso, eu pedi para cada jurado segurar. Imagine com a força. É o conhecimento real do com a objeto força. do crime. Então, mas e a força acumulada, que tem a gravidade? Exato. Aquilo ali dava muito mais de tonelada de quilos, vamos dizer assim, porque para acertar 2 ainda, isso aí não aceitei, não colou, ainda até para fazer, para mostrar, puxa, a senhora tinha uma cabeça dura, né? Então, o médico me falou isso também. Quase quebrou a marreta. Acho que você podia falar isso. Mas era uma marreta de ferro mesmo. E ele foi condenado? Foi, ainda pegou condenado? 7 anos, recorri, fiz sustentação oral, mostrei para o pessoal, mas infelizmente, e toda pessoa leiga, esse pessoal até colegas nossos que mostrava a situação, falavam, você vai absolver ele. Mas nada, eu fiquei, sabe, indignado também com essa situação. Essa é a situação do advogado. O cliente chega no teu escritório, te passa o problema, você veste a camisa até para ter força de defesa,
você compra a verdade do cliente e você vai para o júri de peito aberto, sozinho. E quando você não consegue atingir o efeito e o resultado que você quer, é um motivo muito grande de sofrimento. Com certeza. Eu até me permito, eu vou contar uma história muito engraçada. Não sei se é mais engraçada ou é mais verdadeira que acontece com um advogado. O advogado é um ser que luta sozinho, defendendo, questionando, brigando. Então diz a história que um advogado morreu e ele foi para o céu. Quando ele estava entrando no céu, São Pedro correu, pôs a mão no peito dele, falou: o senhor é advogado, né? Ele falou: sou. O senhor está proibido de entrar aqui. O senhor não vai entrar no céu. Mas como assim, São Pedro? Por que eu não vou entrar? Eu não fiz nada. Não, o advogado de Jesus Cristo falou que não é para entrar. Você não vai entrar. Não, espera, São Pedro. Eu não fiz nada, eu não tenho culpa. Por que eu vou ser impedido? Eu não vou aceitar isso de bom tamanho. Eu vou brigar, eu vou questionar, eu vou na mais alta corte, eu vou a Deus. Mas eu não vou aceitar. Eu vou brigar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí São Pedro ficou meio, sem saber o que fazer. Ele falou: você espera um pouco, você não entra, você fica aqui, eu vou falar com Jesus Cristo. E foi. Bateu na porta, Jesus Cristo falou: São Pedro, você aqui, há quantos anos eu não lhe vejo? Que alegria, que satisfação, mas o que você traz de novidade? O que você veio aqui falar? Que alegria te ver. Ele falou: sabe, Jesus, eu estou com um problema na portaria do céu. Tem um advogado que o senhor falou que não era para advogado entrar, mas tem um advogado que ele falou que vai infernizar, ele falou que vai recorrer até a Deus, mas ele não vai aceitar ficar quieto. Aí Jesus Cristo olhou, pensou, falou: São Pedro, ele está sozinho lá? Tá, só tem ele. Então deixa ele entrar, mas fala para ele entrar em silêncio e ficar quieto e calado. São Pedro foi. Olha, o senhor pode entrar desde que o senhor fique calado e quieto. O advogado entrou. Passaram-se algum tempo, talvez 1000 anos, mais 2000 anos, não se sabe. Um dia, São Pedro bate na porta: Jesus! Ô São Pedro, que alegria! Você veio novamente me visitar? Você veio porque você estava com saudades? Ou você está novamente com algum problema? Faz tanto tempo que você não vem. São Pedro falou: é verdade. O senhor mesmo reconhece que faz muito tempo que a gente não se vê. É verdade. Olha, Jesus, eu vim aqui conversar uma coisa com o senhor. O senhor mesmo fala reiteradamente, faz muito tempo. O senhor vê nesse tempo todo que o senhor está falando, e mesmo antes, o senhor nunca falou em me dar umas férias, o senhor nunca me falou em um salário, o senhor nunca me falou em receber um 13º, o senhor não me dá vale alimentação, não me dá vale transporte, e eu vim aqui conversar com o senhor sobre isso. Jesus falou: maldito advogado. Mas é isso mesmo. A coisa funciona por aí. É verdade. O advogado, ele não faz mais nada do que é a obrigação dele de orientar as pessoas. Justamente. Ele tem que orientar, ele tem que mostrar para a pessoa o que a lei permite ou o que a lei não permite. Com certeza. É obrigação do advogado. Você faz um juramento exatamente disso. Defender o inocente, certo? Procurar, porque por mais culpado que ele seja, sempre ele terá direito a uma defesa, até mesmo por aplicação da lei. É, com certeza. Então é necessário isso. Então o advogado sempre coisa, a ponto de a história contar que isso aconteceu no céu. Não é à toa que o juiz, o promotor se surge sempre contra o advogado, sempre. Né? É o meu caso, às vezes eu não sei ficar quieto diante de uma injustiça, não sei. Se eu estou vendo que aquele acusado em que eu estou defendendo começa a sofrer injustiça, aí eu me insurjo contra o magistrado ou contra o promotor, dentro da legalidade, é claro. Essa é a característica do advogado. Então, o advogado não pode aceitar que o entendimento isolado de um juiz possa prevalecer como verdade absoluta. Com certeza. Cabe ao advogado questionar. Para isso você faz um juramento. O senhor sempre foi um advogado muito combativo,
um advogado que nunca aceitou levar desaforo para casa, como se diz a boca pequena. O senhor sempre foi combativo, sempre reagiu e se insurgiu contra a justiça. Eu queria que dentro dessa luta, o senhor contasse se o senhor teve algum problema com o juiz, o senhor já foi processado, alguma coisa nesse sentido. Olha, se eu for contar, acho que não vão acreditar, porque às vezes eu não me calo. Os juízes, ele começou a me podar, porque, que nem eu te falei, eu faço a defensoria pública também, né? O que acontece? A gente é nomeado e o juiz pede para cancelar a nomeação, né? Então, o que acontece? Ele começa a pegar o ponto para você não exercer mais a advocacia. Ele começa a querer te impedir de intimidar. Doutor Fabri, esse é um assunto extremamente interessante, que eu quero explorar um pouco mais, mas nós vamos deixar para o próximo bloco. Legal. Eu peço licença. Meus amigos, esperem mais um momentinho, porque nós já voltamos já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. A sua companhia é muito importante para nós. Vamos continuar essa entrevista maravilhosa com o Dr. José Carlos Fabri, como eu falei, um dos expoentes da advocacia criminal, um daqueles que é tido como raposa do Tribunal do Júri. Dr. José Carlos Fabri, nós estávamos conversando sobre justamente a dificuldade no Tribunal do Júri. Eu pedi um break. Agora, eu gostaria que o senhor tecesse um pouco mais de comentários, porque o assunto é fascinante e tenho certeza que o pessoal que nos assiste está interessado. Então, isso me permite a relembrar o caso da pessoa que levou o tiro e foi injustiçado. Ele estava já há 3 anos preso, sem uma sentença. Nossa Senhora, então, ele foi absolvido, nessa absolvição é que ele foi solto. Mas ele já estava preso há mais de 3 anos, porque tinha sido acusado de contra a polícia, atirar contra a polícia. Porque as polícias é que modificaram, entendeu? E até provar a inocência dele, ele ficou preso. É isso que tem acontecido. Às vezes você entra com habeas corpus, né? Você vê que o acusado não cometeu aquele crime, você tenta entrar, sempre o tribunal, inclusive, tem aquela saída, aqueles deslizes, evita, não, às vezes se alega até excesso de prazo, porque é um prazo razoável ainda, passam 3 anos, mas eles falam que é prazo razoável. É uma coisa que não dá para aceitar. Com todo o respeito às decisões, tem decisões magníficas, desembargadores excelentes, mas tem um outro que choca a decisão e até, às vezes, tem relator que ele decide, está em tempo razoável. Aí, como, às vezes,
não sei se permita falar, mas outros desembargadores acompanham o voto do relator, apenas isso. E a gente, que é advogado, fica até chateado com isso. Puxa vida, ele não fez nada, não foi pego em flagrante, às vezes dá uma preventiva para manter preso. Se nessa prisão, às vezes eles chegam à conclusão, eu entendo que às vezes eles chegam à conclusão que eles erraram na prisão. Mas então eles começam a apertar, falam, não, que nem a prisão temporária, já estendam para a preventiva. Eu acho que isso é o desrespeito e se insurge contra uma norma constitucional. Com certeza. Que diz todo mundo é inocente até prova prova o contrário, realmente. Dizer, se julga, se prejuga, se prende, acaba com a liberdade, joga a pessoa numa masmorra totalmente contrária à vida, contrária à decência. Com certeza. E a pessoa não é culpada. Quantas vezes que acontece, a pessoa no final do processo é inocente. Quem paga aquele tempo, a desmoralização, muitas vezes o preso é estuprado dentro da cela pelos outros, é desmoralizado, sofre todas as barbáries que uma pessoa pode, porque o Estado decretou a tutela dele e depois o Estado dá uma carta de absolvição de inocência. Eu acho que é incoerência, isso é incoerência. Eu, com toda a vênia, presunção, às vezes como é um termo que me fale agora, prepotência. Isso é grave. Às vezes eu tenho aquela ligação, o advogado, o juiz, ele tem que estar acima, no pedestal da humildade. Concordo. Ver as duas partes. O promotor faz a versão dele, o advogado apresenta a dele. O que acontece? Às vezes eu tenho sentido ultimamente que há 10 anos atrás eu não sentia. O juiz, ele analisava os dois. A posição da defesa e a posição do Ministério Público. Hoje está ao contrário. O Ministério Público, não. Opina pelo indeferimento da liberdade. O promotor indeferiu, vou com o promotor. O juiz ratifica. Então, conclusão, não analisa a tese da defesa. É isso eu tenho percebido pela ultimamente. Amizade, pela cumplicidade, por trabalharem juntos, isso que desagrada o outro. É verdade. Então o juiz simplesmente é verdade. ratifica. Então, realmente é verdade. Isso eu tenho sentido no meu campo profissional, com certeza. Então, essas coisas, a gente fica até desanimado. Quando eu comecei na advocacia, comecei com todo... idealismo. Idealismo. Sempre meu sonho foi trabalhar em tribunal do júri, lutei. Tanto é que comecei a minha carreira humildemente, sendo advogado de trabalhista. Depois eu vi que o direito ele tem mais profundidade e se vê na parte criminal. Ali eu acho que se aprende tudo sobre o que é o direito, sobre a justiça. O ser humano ensina. Às vezes acontece de um tribunal, você faz um júri, o que acontece? O promotor, no júri, ele para conseguir a condenação do réu, ele traz passado do réu. Você já pegou e já sentiu Quantas isso. vezes? Quer dizer, ele acaba sendo condenado 2 vezes. Às vezes não tem aqueles elementos. Para condenar, ele usa o passado. Então o réu acaba sendo condenado... Ele não é condenado pelo crime, sim pelo seu passado. Pelo seu passado. É isso que tem acontecido. Às vezes eu falo para os jurados, esqueça o passado. É o hoje. Ele não fez isso. O fato dele ter cometido é uma coisa. Agora nós estamos analisando esse processo, mas o promotor mistura. Eu acho que isso é pernicioso à justiça. Eu penso assim. O promotor tem a tese dele? Tem. Mas é aquela. Eu não sei se eu posso falar, eu acho que... Mas me permita eu falar, um colega que está fazendo... Pode falar, sim. Está falando... Aqui é uma tribuna aberta. Legal. E
E um colega, ele está fazendo um curso não vou falar, o curso também do MP, um curso aí que tem... E diz que a primeira coisa que o professor fala é Paulo réu. Isso é... Qualquer circunstância. Paulo réu. Todos aqueles que vão formando com a ideia do promotor, ele já sai dali, é Paulo réu, e é isso. E eu fiz um júri aqui em São Paulo, o promotor ficou até chateado quando eu falei isso. Que curso é esse? Eu falei, não vou falar. Se eu estou falando é porque me informaram sobre isso. Vocês que são promotores, analisam. Então, essas coisas machucam. Quer dizer, o aluno já vem preparado para no réu. Não ensina, você tem que analisar as duas partes como a defesa. Você vai na faculdade normal, eles analisam, né? O tripé da justiça, um juiz, um advogado, um promotor, tem que ser analisado. O juiz está ali para analisar os prós e os contras. Eu vou me permitir até repetir o que o senhor falou no começo do programa, que para mim foi marcante e bastante interessante. O juiz, ele senta na cátedra dele, o promotor ao lado. Ao lado, À sua direita. O promotor está à direita. Está à direita. Já há uma presunção da onipotência do promotor. Com certeza. Que ele detém a verdade. Mais à frente estão os jurados. Isoladamente está o advogado sozinho, longe. Longe. Em que posição? À esquerda. Quem que é a esquerda? É sempre a pessoa que não é bem vista, não grata. Com certeza. Certo? Só aí já há uma confusão, que eu acho que não deveria ser. Não deveria. O promotor tinha que estar para e passo em igualdade ao advogado. Nos Estados Unidos acontece isso. Tem os filmes que o promotor fica numa bancada, o advogado em outra e o juiz isolado. Exato. Para evitar Eles esse tipo sentam de coisa. de frente. Isso, Em igualdade de frente, Claro. acusação numa mesa, ao lado a defesa em outra e o juiz na frente. Isso, com o réu, é isso aí. E ao lado, margeando, Com sentam os certeza, jurados. então. Isso é extremamente necessário. Necessário. Inclusive, tem colegas nossos que sempre está criticando, e eu acho que a gente tem que sempre colocar esse ponto em pauta, sempre. Até que um dia as autoridades possam conscientizar, se conscientizam, mas não se prontificam a mudar. Eu tenho falado, muitos colegas têm falado. É uma coisa que eu rebato sempre. Inclusive, quando eu estou fazendo um júri, a primeira coisa que eu já saliento, o advogado, ele já começa perdendo 10 pontos. Por isso. Vou explicando para os jurados. Às vezes acontece de você lograr êxito, às vezes não. Doutor Fabri, eu acho que o senhor passou, eu já senti isso mais de uma vez, quando se trata de um júri muito polêmico, que há uma tendência fortemente do poder da imprensa, quando você pega a palavra, que você se dirige aos jurados, você sente até repugnância dos jurados em relação ao defensor. Com certeza, isso eu senti. Eles não olham para sua cara. É verdade. Eles têm raiva de você. Por quê? Porque você está contrariando aquilo que ele já tem concebido. Não, o cara é culpado, então não precisa. Para que se perder tempo? Já condena, já manda para o cárcere por muitos anos. Então, é verdade. Isso é uma coisa muito difícil. Então, e o senhor me lembrou, quando eu citei no caso da marreta, eu pedi para o jurado pegar a marreta, ele não pegou. Entendeu? É isso que você falou. Doutor Fábio, eu queria fazer uma pergunta. Nós estamos chegando no ocaso do programa. Tá? Ok. Eu queria que o senhor me falasse um pouco como se processa, que é um interesse muito grande do público, a soltura, tá, da pessoa. Inicialmente ela está presa. Certo. Ela tem o direito de manter em liberdade. Tem o direito, tá? Com certeza. Como que se processa para que ela seja solta? Porque não é normal, é uma situação anormal você prender alguém antes da prova de culpa. Como que o senhor faz
para conseguir fazer valer o direito, fazer valer a Constituição? Qual o recurso jurídico que se usa para acabar aquilo e como que se processa? Então, o primeiro recurso, você tem que dirigir à autoridade que decretou a prisão. Ao juiz. Ao juiz. Então, se você vê se ele é primário, com bons antecedentes, então você alega, pede a liberdade provisória em decorrência disso. Entendeu? Então, o juiz nega. Se ele negar, você tem o HC. Habeas corpus. O habeas corpus. Então, e é impetrado aonde? É impetrado no tribunal direto. Tribunal, isso. Tribunal de Justiça. Isso, no Tribunal de Justiça dirigido ao presidente do tribunal. Lá, o habeas corpus ele é distribuído para as câmaras. Então, tem 18 câmaras, se não me falha a memória, no Tribunal de Justiça. Então, cada habeas corpus ele vai sendo distribuído para as câmaras. E lá, são 3 desembargadores que julgam. Às vezes, a primeira coisa, você pede liminar. Eles negam de plano. A liminar, eles negam de plano. Então, eles deixam para analisar o mérito. E é demorado isso? Aí que está. Chega um HC, que era pela lei antes da ditadura, nós tínhamos um HC, o artigo 611, que foi revogado do Código de Processo Penal. Esse artigo, quando você impetrava um habeas corpus, ele ia de plano para o desembargador relator. Não ia para a procuradoria, como hoje faz. Houve o promotor para depois... Isso. Então, ele decidia de plano. Mas veio a ditadura, revogou esse artigo 611 e depois, com o decorrer do tempo, surgiu um decreto em que teria que passar para procurador 2 dias. Hoje, atualmente, leva 2 meses só para o procurador dar o parecer dele. Como é difícil se estabelecer a justiça. Com certeza. Nós chegamos ao fim do programa. Doutor José Carlos, foi um prazer, foi uma alegria muito grande lhe receber, os esclarecimentos para toda essa multidão que está nos ouvindo, que é o objeto da nossa cobiça, que é o objeto da nossa felicidade, são as pessoas que estão nos assistindo, os internautas. E eu queria muito falar a vocês. Hoje a entrevista foi muito gostosa, esclarecer. Lembre-se só uma coisa, não tenham medo, não sejam preguiçosos, não sejam morosos e muito menos medrosos. Lutem pela justiça. A justiça está aí, ela tem que ser provocada. Nossos tribunais fazem justiça, desde que seja provocado. Se você ficar inerte e não fizer nada, o tribunal não vai fazer nada, não vai restabelecer a sua verdade. Meus amigos, nós chegamos ao fim do programa. Eu quero, de últimas palavras, eu gostaria que o senhor usasse as palavras por 1 minuto para encerrar a sua participação. Doutor Bernardo, desculpe. Eu agradeço pelo convite. Senti muito confortado em falar aquilo que eu sinto do coração. Desabafei umas coisas que eu deveria ter dito e disse. Isso, para mim, me confortou bastante. E espero que eu seja convidado por mais um assunto que venha merecer em pauta. Eu agradeço e estou muito contente de estar aqui. O senhor sempre será muito bem-vindo. As portas estão abertas e, para nós, a sua presença, o seu conhecimento é muito importante. Meus amigos, chegamos ao fim do programa. Só que presta atenção, semana que vem tem mais. Tem mais assunto pomposo, assunto difícil, assunto polêmico. Nós vamos voltar sempre a abordar temas interessantes, temas atuais, sempre com uma picadinha nos intervalos de um programa para outro, com alguma coisa gostosa, algum programa divertido, para que possa haver um pouco de alegria e felicidade. Gente, eu espero vocês na semana que vem. Muito obrigado.